eu sou o Piara Bosque e esse é mais um Política em Foco na TVAL. Hoje com um tema que é urgente, uma solução para a BR-101 no Morro dos Cavalos. Passamos por mais um acidente que colocou em evidência um trecho que volta e meia separa os catarinenses entre sul e norte e que não pode mais ficar naquela situação. A Assembleia Legislativa tomou providências dentro da sua alçada, outros grupos políticos, outras instâncias, empresariado. E hoje aqui a gente vai conversar. Eu, João Paulo Messer, do Grupo ND e da Rádio Eldorado, e Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste. É um prazer ter vocês aqui para a gente conversar sobre esse tema que é mais do que urgente, é muito necessário. Messer, tu que já ficou preso naquela fila, como é que tu vê essa situação? Muitas vezes preso. Olha, primeiro, um prazer muito grande estar aqui contigo, com o Rambo aqui. Obrigado pelo privilégio de podermos debater esse assunto. Aliás, assuntos que são do nosso cotidiano, né? Nesses últimos dias, praticamente todos eles eu tenho aberto a programação pela manhã, no rádio e na televisão também, falando da tal da BR-101. E não é só agora, em função do último acidente que aconteceu no domingo. Se a gente buscar aí na memória, são tantos episódios que, como você muito bem disse, separou o sul de Santa Catarina. E não é só o sul de Santa Catarina, o sul do Brasil, a partir do Morro dos Cavalos, separando do restante do estado e do país, porque o Morro dos Cavalos, infelizmente, virou um divisor por conta desses episódios que estão acontecendo e a gente precisa, sim, debater esses assuntos. Então, é um privilégio estar aqui. Obrigado, mestre. Fabiano Rambo, obrigado pela presença também. Vem lá do Oeste, que também tem os seus próprios dramas. A gente sabe que a BR-282, o sonho dessa duplicação, que é de toda Santa Catarina, não só do Oeste. Como é que tu vê essa situação praticamente emergencial ali no Morro dos Cavalos? Bom, prazer estar contigo, o Piara, também contigo, Messer, a toda a nossa audiência. É sempre um bom momento, junto dos colegas, discutir os assuntos que urgem em Santa Catarina. E com toda certeza, cada um de nós, com as nossas experiências, nós vamos poder discutir isso com prismas diferentes. E é bem lembrado, eu que venho do Oeste, temos as nossas necessidades, como a duplicação da BR-282, a recuperação da BR-158, a questão da BR-163. Nós temos inúmeras demandas que são urgentes e necessárias e que precisam especificamente de uma atenção especial. Mas nesta da 101 é um olhar muito especial, porque já há 17 anos se arrasta essa discussão. Há 17 anos nós, enquanto sociedade, estamos falando de uma melhoria no trânsito, na trafegabilidade da BR-101, especialmente na região sul. E essa situação do Morro dos Cavalos, ela passou por algumas situações que são muito interessantes. Questões ambientais, questões indígenas, e este não foi o primeiro acidente grave que aconteceu naquela região. Muitos outros acidentes aconteceram e que precisam ser lembrados, e os colegas, eu não tenho dúvida, quantas e quantas vezes ficaram presos na rodovia, a exemplo do que nós vimos nesta segunda, terça-feira, neste pós-acidente que ocorreu. Pois então, Santa Catarina hoje tem seus grandes dramas, seus grandes dilemas, talvez, na infraestrutura. Toda a região tem o seu drama, tem a sua questão. Mas esse do Morro dos Cavalos chama muito atenção porque é um entrave de uma sucessão de gambiarras ao longo do tempo que foram feitas. Aqui no material feito pela produção, fala, em 2007, foi realizado o edital para contratação da elaboração do projeto, finalizado em 2010. O projeto previa 2 túneis de 1.300 metros cada, 2 viadutos com 180 metros de comprimento, além de proteção de encostas. Sem impedimentos ambientais, com a licença prévia concedida em agosto de 2013 e a licença de instalação concedida em 2018. E não foi adiante. A gambiarra prevaleceu. O mestre acompanhou bem essa situação, né? Naquela época em que alegaram questões indígenas e tal, e dos indígenas que vivem naquela região, e fizeram aquela gambiarra com o alargamento da pista, com a divisão, um redutor de velocidade, e ficou por isso mesmo. Eu lembro que nós tivemos uma primeira mobilização, e é importante que se resgate isso, uma mobilização política no Estado, quando justamente da construção dessa mureta,
porque a BR-101, a duplicação dela, aconteceu sem observar o Morro dos Cavalos. O Morro dos Cavalos foi complementado, ela veio numa etapa posterior. E aí colocaram uma mureta de proteção e fizeram uma chamada terceira pista, um alargamento, porque ali o afunilamento já não permitia mais a trafegabilidade normal. E ali houve sim uma mobilização política muito forte na época, que resultou na construção desse alargamento, na construção dessa mureta, e aí parecia, pelo menos aquele paliativo, imaginava que ele duraria alguns meses ou, quem sabe, alguns anos, mas não se imaginava que isso alcançaria década. E hoje nós estamos a todo momento discutindo, ora por um desmoronamento, e olha que foram as primeiras alegações, foram as de licenças ambientais, de questões indígenas, deu tempo para que os índios viessem e dissessem, não, nós não somos um impedimento para isso. Os indígenas foram usados muitas vezes como uma desculpa, e até que eles tiveram que fazer a manifestação, eles também são favoráveis aos túneis. Acho que é muito importante isso ser ressaltado. Até para preservar toda a área que eles têm, né? E no Morro dos Cavalos, muitos de nós desconhecem, mas aquela área indígena ali, ela não se limita àquelas poucas casas que tem ali na margem da BR-101. Ela é muito ampla, ela é muito extensa. Ali tem uma comunidade indígena interessante. Você lembra bem, houve essa manifestação para dizer, opa, peraí, nós não temos nenhum tipo, nós não somos nenhum tipo de impeditivo para que aconteça a construção desses túneis. Muito pelo contrário. Então, se atacou a questão das licenças ambientais e elas também foram superadas. Claro que a geografia ali não colabora, ali é uma região extremamente crítica. Então, por onde está a solução é o que todo mundo se pergunta, e quando acontece um episódio como o que ocorreu agora, recentemente, isso se acentua e a gente passa uma semana toda debatendo isso. E na busca dessa solução, a Assembleia aprovou essa semana uma moção pedindo uma audiência com o presidente Lula. Através da bancada do Sul, mas uma audiência a ser concedida para a mesa diretora, sob comando do presidente Júlio Garcia. Fica nessa expectativa. Rambo, tu acha que nesse momento que politicamente o governador Jorginho Melo e o presidente Lula têm dificuldade de conversar, a Assembleia pode fazer esse papel de aproximar os que não conversam? Não há dúvida, porque a Assembleia Legislativa ela se mostrou ao longo do tempo, e especialmente neste governo, como um elo muito importante na formulação de políticas públicas e interlocução com outros entes, a exemplo do governo federal. Os deputados em várias ocasiões se reuniram com ministros, em várias ocasiões estiveram participando de atos do governo federal. E não há dúvida que nós teremos, sim, pelo menos a partir do pedido realizado pelos deputados da bancada do Sul, que hoje são representados pelo Thiago Zilli e que também integra a bancada do Sul, o presidente Júlio Garcia, no mínimo ouvidos dentro do governo federal pelo ministro Renan Filho. E faz parte do papel institucional da Assembleia, cobrar o que é devido dos catarinenses. E quero destacar que a questão da infraestrutura em Santa Catarina muito vem sido esquecida e deixada a desejar. E o Brasil investe menos de 2% do seu produto interno bruto em infraestrutura. Santa Catarina carece, só em modal rodoviário, que representa 63% de toda a riqueza, de todos os produtos produzidos no estado de Santa Catarina, passam pelas estradas, nós precisaríamos de, pelo menos, 39 bilhões em investimentos. É um volume de recursos bastante expressivo, mas a gente vê que esta bandeira específica do Morro dos Cavalos, da BR-101, da BR-282 e outras tantas que carecem, ela não ou não só ecoa na Alesc, mas e sim em várias outras entidades e organizações, a exemplo da própria Fiesc. Rambo, lá na Extrema Oeste, vocês conviveram com a pecha de pior trecho de BR do Brasil, não 63. Isso melhorou, né? Essa situação de vocês lá, que era o Morro dos Cavalos de vocês, digamos assim. Essa situação está melhor? Felizmente, nós tivemos um avanço. É bem verdade, nós precisamos fazer esse reconhecimento. E realmente o trajeto que passava por Pinhalzinho, que é a minha cidade,
era tido como um dos piores de Santa Catarina. A BR-158 ainda está com as suas obras paralisadas. A BR-282, felizmente, está com um contrato de melhorias que acontece, mas o nosso grande desejo é a duplicação da 282, cujos editais para elaboração dos projetos estão em andamento. Agora nós precisamos dos recursos para que a obra aconteça. Messer, uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar nessas nossas conversas, nesses nossos encontros, é a importância da representação parlamentar, das regiões estarem bem representadas. Criciúma é a capital catarinense do deputado federal. Hoje tem 5. 5 deputados federais. Com o Luiz Fernando Vampiro assumindo a vaga de Carlos Chiodini, que hoje é secretário de Agricultura do Estado, 5 deputados federais em Brasília. São 5 deputados para clamar pela questão do Morro dos Cavalos. Só a existência deles tem garantido essa voz ou a gente tem que puxar a orelha dos nossos deputados federais, que também estão precisando uma atenção maior nessa questão? Creio que sim, porque só o movimento da Assembleia Legislativa teve maior repercussão do que o movimento dos deputados federais. Por um aspecto que eu chamo a atenção e que é algo relativamente novo no Parlamento de Santa Catarina, que são as bancadas regionalizadas. Em Brasília, os 5 deputados federais, eles não têm, apesar de 3 deputados serem do mesmo partido político, não têm a mesma sintonia que nós temos aqui de diferentes partidos na Assembleia Legislativa. Aqui, os deputados, em número de 7 deputados estaduais, conseguem fazer uma mobilização com maior repercussão do que a bancada federal o faz. Eu acredito que o movimento daqui de Santa Catarina, dos deputados estaduais, possa repercutir, reverberar mais lá no Ministério dos Transportes, até porque já houve, temos que lembrar disso, já houve, a bancada do Sul aqui já fez uma primeira, em outra ocasião, o presidente, hoje o coordenador é o deputado Thiago Zilli, mas à época era o deputado Pepe Colasso, de Tubarão, e o ministro dos Transportes veio aqui, já ouviu esse apelo e agora ele vai ouvir esse apelo mais uma vez. Pelo menos ele já sabe, ele conhece o assunto. Ele conhece o assunto. Isso é bastante interessante, as bancadas... E pela bancada catarinense, pela bancada estadual. De deputados estaduais, que teoricamente não é a responsabilidade, mas tudo é responsabilidade de quem está envolvido com o poder público, né? E essa questão das bancadas regionais é muito interessante, que a gente vê uma consolidação no modelo, oficializado na gestão do ex-presidente Mauro de Nadal, e que a gente vê que o atual presidente Júlio Garcia está acelerando, e que nasceu no Oeste, né, Rambo? O Oeste foi a primeira bancada organizada informalmente para defender com alguma coesão os assuntos da região. O que leva a isso? Talvez esse espírito associativista da região Oeste? O Oeste, ele tradicionalmente era visto como uma região um tanto relegada pelo poder público. Tá? E aqui nós temos que fazer, por uma questão de justiça, lembrar da ex-deputada Marlene Fengler, que propôs aos seus colegas da época uma união suprapartidária onde fosse criada informalmente a chamada Bancada do Oeste. Os deputados que faziam votos no Oeste foram convidados a participar e esta bancada tomou corpo, começou a criar uma força política em defesa do Oeste do Estado, conquistar alguns recursos, conquistar algumas melhorias, e tudo isso acabou sendo um exemplo que foi levado para outras regiões, e hoje a gente vê 5 bancadas muito bem estruturadas, a gente vê os deputados atuantes, preocupados com as suas regiões e principalmente olhando para o território como aquele espaço de convivência cidadã, que suprapartidariamente os deputados atuam e participam. E a gente vê os deputados com ideologias muitas vezes diferentes no plenário, mas que quando se reúnem para debater aquilo que do Sul é importante, do Oeste é interessante, do Vale é interessante, isso se esquece. E creio que é este o grande diferencial dos 40 deputados que estão hoje na LESC. Eu colocaria uma placa na porta da entrada das reuniões: deixe os celulares e as ideologias do lado de fora. É verdade. Com essa, a gente vai para um intervalo no Política em Foco e volta para falar de quais as possíveis soluções para o entrave no Morro dos Cavalos.
Olá, estamos de volta com Política em Foco. Eu sou o Piara Boschi e hoje estou muito bem acompanhado aqui de João Paulo Messer e Fabiano Rambo para discutir a nossa infraestrutura, focando a questão urgente do Morro dos Cavalos, mas para falar de toda a infraestrutura do Estado, não tem uma região que não tem uma obra que precise começar amanhã para dar conta dos problemas de hoje. E nessa questão do Morro dos Cavalos, a gente vê uma obra estimada em R$1 bilhão, dentro de uma área concessionada, cuja concessionária pleiteia uma ampliação no contrato de 15 anos, mas que não focou nessa obra dentro das obras prometidas. Fabiano, o que tu acha que pode ser a solução nesse caso? Bom, eu vou usar as palavras da própria Fiesc, que já se manifestou sobre esse assunto. O presidente Mário César de Aguiar sugeriu que fosse emitida para a CCR a concessão da rodovia, onde o pedágio é mais barato, aonde as obras que a empreiteira ou a concessionária se comprometeu já estão executadas ou com bom ritmo de execução. Então seria este um dos caminhos para que fosse ser feito o investimento. R$1 bilhão, para dar uma proporção também do que isso representa, é o equivalente a tudo que foi investido em rodovias federais nos 2 últimos anos pelo governo federal, em Santa Catarina. Então isso realmente é um volume de recursos bastante expressivo. Agora, é uma solução? Creio que seja uma das alternativas, porque a atual concessionária não cumpriu ou não está por cumprir aquilo que realmente estaria na previsão de obras a serem executadas que são fundamentais para a mobilidade, porque nós falávamos aqui em off, um trajeto a depender do dia de alguns quilômetros demoram cerca de 4 horas, o que é realmente usando uma expressão bastante simplória, um calvário para quem vive no sul do estado e precisa vir, por exemplo, a Florianópolis. Estamos falando de uma distância de cerca de 200 quilômetros, usando como referência o município de Criciúma, de onde vem o João Paulo Messer. Isso é uma questão que me chama bastante atenção, como uma gambiarra sempre cobra o seu preço lá na frente, né? Porque o Morro dos Cavalos não fazia originalmente parte do trecho concedido à atual concessionária Artérias. Esse trecho ficaria para a concessionária seguinte, a do trecho sul. Mas aí, por conta de uma questão local de Palhoça, que questionou a posição do pedágio em Palhoça, esticaram um pouquinho o trecho e levaram o pedágio para Paulo Lopes. Bem lembrado. E o Morro dos Cavalos, como se fosse uma coisa simplesmente, como se fosse algo simples, virou um adendo dentro de um contrato de uma concessionária que tem como foco o norte do estado. Então a gente vê que muitas vezes o sul clama, mas o sul não é o cliente da Artérias. O cliente da Artérias é a CCR, que não tem essa obra e não tem uma obra desse volume dentro das suas obrigações. Essa manifestação da Fiesc ela é muito importante nesse sentido, que talvez, claro que isso é negociado, tem que ser do interesse da concessionária CCR também, mas isso tem que ir para a mesa, porque talvez, em vez de Artérias abrir 2 frentes de obra, porque o que a gente vive hoje em Itajaí, em Porto Belo, toda aquela região, até Joinville, onde estão 4 portos catarinenses, talvez nossa galinha dos ovos de ouro, também é urgente, também demanda obras imediatas, e aí a concessionária vai ter que abrir 2 frentes de obras imensas, o pedágio vai triplicar e o sul vai continuar reclamando que está no fim da fila. Então, acho que é uma alternativa bastante interessante, assim como a possibilidade de investir nas nossas rotas alternativas estaduais. Messer conhece bem essa situação, né? Eu, particularmente, tenho batido muito nisso, na questão de rotas alternativas, para que se evite o que nós tivemos de novo essa semana, e principalmente quando houve aquele momento aquele deslizamento que interditou por vários dias Morro dos Cavalos, parou, e o que necessitava da BR-101, a logística toda teve que ser suspensa, pessoas ficaram fora de casa por vários dias, uma semana fora de casa, e não tínhamos uma alternativa, um trajeto. Então, eu bato muito nessa questão da alternativa. Existem pelo menos 2 opções que já estão, segundo o governo do estado, estão num planejamento, já estão naquela etapa prévia de elaboração, de edital, de pavimentação. Uma delas é São Martinho, São Bonifácio,
Tubarão, ela acaba entrando na 282, são alternativas, e uma outra por Anitápolis, Braço também, Norte. Exato, Braço Norte, que tem aí um problema de uma serra, uma situação, a região de São Bonifácio tem 40 quilômetros de estrada de chão, mas em precárias condições, e lá em São Bonifácio existe uma comissão pavimentação daquele trecho, daquela rodovia. Mas eu ainda, o Piara, quero te chamar a atenção, você falou aí da questão da artéries e o preço do pedágio, eu fico me perguntando aqui o seguinte, faz a concessão, renova o contrato com a CCR Via Costeira, e em que patamares também o Sul, para baixo do Morro dos Cavalos, vai pagar pedágio? Que hoje o pedágio está num valor satisfatório. Mas incluindo a obra do Morro dos Cavalos, São João do Sul, Maracajá, vai pagar que pedágio também? Essa é a discussão, porque tudo nessa questão da concessão é o equilíbrio do contrato e do pedágio. O pedágio se não me engano, o pedágio da Artéries, hoje, com as obras apenas de Itajaí e Joinville, aquele trecho conflagrado, ele iria para a faixa de R$10, R$11. Apenas sem o Morro dos Cavalos. Então é uma disparidade muito grande com o que se cobra atualmente no Sul. Alguma equalização tem que ter, para não ficar uma diferença tão grande entre as duas regiões. Nem a Artéries deve ter interesse nessa questão do Morro dos Cavalos, né? Eu não falaria em nome da Artéries, que a Artéries nunca disse isso. Mas na proposta inicial feita ao governo federal para a otimização do contrato por 15 anos extras, lembrando que o contrato com a Artéries acaba em 2033, e não tem nenhuma obra de vulto prevista nesse contrato depois da entrega do contorno rodoviário da Grande Florianópolis, e depois de 2033, mais 15 anos para fazer essas faixas extras, terceiras faixas, no trecho conflagrado de Itajaí até Joinville. O Morro dos Cavalos, ele entrou a pedido do Fórum Parlamentar Catarinense, nesses debates, nas audiências públicas realizadas, como gatilho. A obra sendo feita, iria para o pedágio, mas não com uma previsão já colocada. Não quer dizer que a empresa não queira fazer, mas a gente nota que é uma diferença de prioridade. E aí talvez seja o caso de fazer essa conversa com a outra concessionária. Uma solução que também se coloca na mesa é de o DENIT assumir o trecho. Aí é orçamento, dinheiro do governo federal, emenda parlamentar. A gente, pela nossa experiência, a gente sabe que é mais difícil. Mas se costuma dizer que dinheiro há, né? O contribuinte costuma sentir isso no bolso, que dinheiro deve existir pela carga tributária que nós temos. Mas é fato, é verdade. A gente, nas rodovias que não são pedagiadas, olha a circunstância, a rodovia, as condições de rodovia, como nós temos, por exemplo, citado aqui pelo Fabiano, lá na região oeste do estado. Eu acho que essa questão de Morro dos Cavalos, vão aparecer muitos outros, quando nós resolvermos Morro dos Cavalos, nós vamos ter outros morros ou planícies que vão nos trazer preocupação, vão nos gerar muita informação e vão dar muita pauta para a discussão. A gente tem no norte do estado a questão do acesso ao Porto de São Francisco do Sul pela 280, que é um drama, que tem obras em andamento muito, muito importantes. A gente tem a própria 470, que tem os dois lotes os dois primeiros lotes até estão finalmente em ritmo de conclusão, mas o desafio é levar essa obra até o oeste, a 470 inteira. E aí a questão que eu queria trazer, para além da situação do Morro dos Cavalos, da situação pontual, como financiar essas obras? Fabiano, a concessão dessas obras é o caminho? Olhando também para 282. Sabe que no Oeste tem uma discussão muito grande sobre esse assunto, Piara. É muito forte e o oestino, ele não se importaria em pagar pedágio na rodovia 282, desde que a rodovia tivesse condições de trafegabilidade, tivesse condições de fazer uma fluidez no trânsito, que se tivesse segurança, atenção, conservação. Isso para nós não é uma dificuldade pensarmos em pedagiar a rodovia. Vocês vivem isso? Mas
num parâmetro de pedágio de Santa Catarina, né? Sem dúvida. Pagar o parâmetro de Santa Sem Catarina. dúvida. Porque Pedágio se a gente paulista, pegar não. o paulista, não, né? Se você chegar para o Oestino, o sulista ou de qualquer região e você falar em pagar pedágio nos valores que você paga em São Paulo, opa, aí Não berra, há né? condições. Sabe que eu de pensar já sobre atravessei a isso. Estrada Paulista pagando com gosto, porque a gente passa lá 4 faixas e vai, e anda. Até é importante esse processo. Normalmente, os trajetos de concessão eles são feitos de acordo com o menor valor. Então, vai ganhar a concessionária que oferecer o cumprimento do contrato de infraestrutura, das melhorias, enfim, conservação, mas desde que o valor seja o menor. E essa questão, justamente, de quanto vai custar, é a pergunta que não sabemos responder. Agora, somos a favor? Somos, desde que o valor seja justo. A gente tem essa situação aqui em Santa Catarina de ter a 101 e a 116 pedagiadas, em situação ambas com suas dificuldades, com seus problemas, mas em situação de trafegabilidade muito melhor do que rodovias não pedagiadas, como o trecho meio oeste da 470, é muito triste. Há outros locais que também, e especialmente a dificuldade de avançar a duplicação dessas obras. O que é um valor de pedágio que pode ser considerado um valor justo? Sinceramente, eu tenho como parâmetro o que nós pagamos hoje e que eu acho extremamente razoável. Eu acho que se a gente chegasse a um valor, e não é meu forte aí, a questão da economia, mas que chegando num valor que dobrasse, eu acho que é o limite, o que dobrasse o valor existente hoje, de R$ 2,40 para R$ 4,80, menos de R$ 5,00 numa rodovia, o que significaria, por exemplo, de Criciúma de Criciúma a Florianópolis, você pagaria aí R$ 20 em cada uma das pernas, ou seja, R$ 40 ida e volta. Seria um valor, me parece razoável, mas eu estou falando pela minha perspectiva, como usuário que utiliza ela vez ou outra. Agora, o transporte de caminhões, que o valor é muito diferente. O que vai dizer um proprietário de uma transportadora? Sinceramente, não me atrevo aqui a fazer cálculo, nem falar em nome dele. É impressionante como muitas vezes parece que a infraestrutura que era para nos aproximar, ela está nos afastando. Eu lembro há 15 anos, quando eu morava em Joinville, 10 anos atrás quando eu morava em Joinville, dava para vir de Joinville a Florianópolis em 2 horas de carro. Se fosse um deputado dirigindo, acho que vinha um pouquinho mais rápido, né? Porque deputado tem pé pesado. Mas isso, e aí fica essa sensação. Hoje leva 3 horas e meia, às vezes, para fazer esse trecho. O oeste, eu não consigo conceber que eu leve 7 horas para chegar de carro em Chapecó, por exemplo. A infraestrutura, ela está nos atrapalhando, ela está nos afastando muito, Fabiano. É que nós temos que levar em consideração também o aumento do número de veículos que nós estamos tendo. Santa Catarina cresce e crescimento também tem as suas consequências. O aumento do número de carros, o aumento do número de caminhões. Nós temos que lembrar que a 282 foi construída em 1970. E se a gente pensar 1970 para 2025, mudou muita coisa. Quantos carros não passam pela 101? Quantos carros não passam pela 282? Eu não saberia o número, mas são inúmeros, são milhares todos os dias. Então nós temos que levar isso em consideração. Agora nós temos que também levar em consideração que o custo logístico de Santa Catarina é muito elevado. E esse custo aumenta anualmente justamente por essas condições e gargalos que a gente tem. E claro, a gente vai discutir outros modais, como por exemplo o ferroviário, vai discutir o aquaviário, que também precisa de melhorias, mas a grande verdade é que hoje, Santa Catarina precisa de infraestrutura. Transporte aéreo, né? Quantas vezes a gente não vai... Eu vou a Chapecó de avião e volto de ônibus porque não deu teto para voltar, né? Não é? E você pagou para voltar e ir de avião. É um ônibus caro. Oxe! É um ônibus bem caro, é verdade. Messer, quais são o que a infraestrutura tem limitado o desenvolvimento da região sul, especialmente a região de Criciúma, mas da região sul? Vou dar um exemplo bem prático aqui. Criciúma era conhecido como a capital da cerâmica. Onde estão essas cerâmicas hoje? Todas em São Paulo.
Não há mais praticamente indústria cerâmica, elas desapareceram do sul. Para ter um exemplo apenas, poderia ter outros aqui. É o impacto do problema logístico para o sul do estado. E olha que nós tivemos uma duplicação da BR-101. E um porto próximo. E um porto próximo, um porto que está batendo recordes atrás de recordes. Ou seja, nós tivemos intervenções em porto, nós tivemos um aeroporto de Jaguaruna construído nesses últimos anos, no período em que foi duplicada a BR-101. Agora, qual é o número de empresas que cresceram, né, que foram geradas, e o número de automóveis e de caminhões? E hoje nós temos que considerar que houve também uma substituição no modelo de transporte feito pelo cidadão. Por questão de valores, por questão de comodidade. Hoje, um deslocamento entre Criciúma e Florianópolis não se faz mais de ônibus, não faz mais de forma coletiva, se faz de forma individualizada. Então, é um carro para cada cidadão e não um ônibus para levar 40 pessoas. Então, são 40 carros utilizando aquilo que seria um ônibus. Então, tem que ser repensado essa questão. Não é só duplicar rodovias. Se nós não pensarmos, aí eu estou falando em longo... Olha que eu estou falando em 10 anos. Eu gostaria de daqui 10 anos estar aqui para a gente voltar a discutir de novo essa questão, que aí o gargalo do Morro dos Cavalos é nada perto daquilo que a gente vai discutir daqui 10 anos. Ou se faz alguma coisa agora, ou... Certamente a gente volta muitas vezes a conversar sobre esse assunto. O programa rendeu bastante, porque infraestrutura é um dos temas que mais dói o calo de Santa Catarina. E a gente vai continuar acompanhando assuntos como esse e outros no Política em Foco. Prazer ter estado contigo, mestre, contigo, Rambo. Até uma próxima oportunidade. Sempre um prazer. Obrigado. Hein? Obrigado, foi um prazer. Até a próxima.